Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Depois nós leremos alguns versos também do capítulo 3. Lamentações, capítulo 2. Vamos ler o verso 11. Depois vamos ler alguns versos, eu vou guiando vocês na leitura. Capítulo 2, verso 11 de Lamentações. Todos abriram? Vamos lá então, assim diz a palavra do Senhor. Os meus olhos já se consumiram com lágrimas. Eu estou perturbado, meu coração se derrama de tristeza por causa da destruição do meu povo. Porque os meninos e as crianças de peito desfalecem pelas ruas da cidade. Quando desfalecem como os feridos pelas ruas da cidade, ou quando deixam escapar a vida no colo de suas mães, perguntam a elas: onde estão o trigo e o vinho? Que testemunho te darei? Aqui te compararei, ó cidade de Jerusalém. A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas, e não denunciaram teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti, eles zombam e balançam a cabeça contra a cidade de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que chamavam de perfeição, de beleza, de alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos caçoam de ti, zombam e rangem os dentes. E eles dizem: nós a devoramos. Esse é o dia que esperávamos e agora chegou e estamos vendo isto. Capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele mesmo me atacou repetidamente com a mão o dia inteiro. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou, me cobriu de amargura e de aflição. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. E cercou-me com um muro, de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita, um leão escondido. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo da sua flecha. Fez penetrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Transformou-me em alvo de zombaria para que todo o meu povo e para suas canções o dia inteiro. Encheu-me de amargura. Fartou-me de absinto, quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia e cobriu-me de cinza, afastou a paz de mim. Esqueci-me do que seja felicidade. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que me pode trazer esperança. Pai, em nome de Jesus, ilumina os nossos corações e as nossas mentes para comunicarmos a Tua palavra. Estamos aqui dependentes do Senhor. O Senhor sabe que somos incompetentes. O Senhor sabe que somos falhos, imperfeitos. O Senhor sabe como que até a nossa artimanha pode atrapalhar. As nossas supostas capacidades podem ser um tropeço para a comunicação da Tua palavra. Então, que o Senhor salve o Teu povo de me ouvir, mas que o Senhor faça o Teu povo ouvir o Teu Espírito e a Tua palavra. Guarda o nosso coração, Pai, na escuta e no discernimento da Tua vontade. E encha-nos do Teu Espírito, nós precisamos dele, confiantes de que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza.
É a oração que fazemos em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema desse domingo é um tema extraordinário, no sentido de ser fora do ordinário. Nós vamos falar sobre Deus em tempos de perda e sofrimento. É um tema que a gente considera urgente e é um tema com cunho pastoral. Principalmente porque temos ouvido com alguma recorrência alguns irmãos que nos procuram no gabinete ou que nos ligam. Essa semana eu recebi mensagem de alguns irmãos muito afligidos com uma série de más notícias que nós andamos recebendo aí nesse início de 2019. São notícias muito tristes, notícias que envolvem perda de pessoas, envolvem negligência, notícias que envolvem o abandono da dignidade alheia, rupturas, entes queridos que partem, pessoas que nós amamos que se foram, e de repente você tem realmente uma sensação de vulnerabilidade, de desproteção, de desamparo. E a pergunta imediata, e foi a pergunta que eu mais ouvi esses dias, é: Igor, onde estava Deus quando no dia 25 de janeiro, 12h30, uma barragem com alguma grande quantidade de rejeito de minério se rompe numa cidade aqui do nosso lado e varre centenas de almas, um grande liquidificador de rejeito de minério, destroçando corpos, destroçando vidas, arrebentando com um rio, que é o rio Paraopeba, matando o rio. E, de repente, você tem um cenário em que você anda por uma comunidade, como eu e alguns irmãos aqui da igreja andamos durante algumas semanas, alguns dias, e a gente vai nos velórios, a gente passa nas casas, a gente vai na paróquia católica da comunidade, e aí você começa a ver as pessoas chorando nas ruas, você começa a ver as filas na frente dos velórios, na expectativa do corpo de um ente querido chegar. Você vai para o Instituto Médico Legal, e entra no Instituto Médico Legal, e sente o cheiro de carne humana podre, de vidas que foram interrompidas de uma maneira agressiva, sem pedir licença. E a gente assiste tudo aquilo com muita consternação, com muito lamento, com muita tristeza. E aí o que você faz? Como eu vi num velório em que eu cheguei nele, tinha um padre sozinho no canto do velório, com aquelas famílias numa expectativa, sem notícia de quanto o corpo do seu ente querido, ou parte do corpo dos seus entes queridos chegaria. E ele ali, num canto, lamentando, só podia fazer aquilo. Chorar com os que choram, lamentar com os que lamentam. Não há respostas mágicas, lógicas. Não há consolo cognitivo, intelectual, que faça um coração que bruscamente perdeu um ente querido, que algum tempo atrás, um dia atrás existia, agora deixou de existir. Não há analgésico, não há consolo humano que possa trazer paz para um coração fragmentado, estilhaçado pela perda de um ente querido. Bom, existe aí um psicólogo, Jung, ele dizia o seguinte, que a morte ela é truculenta, né? A morte é agressiva. Não existe transição gradual para a perda de um ente querido. Não existe isso. Você não tem um estágio intermediário entre a vida e a morte que você possa se preparar para a morte. Ela é um evento, ela é pontual, ela é agressiva. E ela não pede licença, ela não quer saber se você criou vínculo com aquela pessoa, se você cultivou o amor. E o amor é um mistério, né? Porque quando você ama, o amor ele tem uma expectativa, um horizonte eterno. A gente nunca ama pensando em interromper um dia o amor, que um dia a relação vai acabar. Você sempre ama naquela expectativa de que aquela pessoa está ali para sempre. Mesmo sabendo, teoricamente, que ela não vai estar ali para sempre. Que um dia, o amor que era recíproco não vai ser mais recíproco. Isso pode acometer qualquer pessoa. Irmãos, nós temos aqui hoje, nesse culto, uma criança que está aqui hoje, nessa igreja, que o pai morreu lá. Uma criança. Está aqui hoje. Nós temos aqui irmãos que tinham colegas de faculdade, de trabalho, que se perderam lá em Brumadinho. Bom, nós acabamos de ler um livro que se chama Lamentações.
Não há um pecado no lamento. Eu sei que nós vivemos numa cultura terrível, que tenta nos anestesiar o tempo inteiro. A cultura brasileira, particularmente, que é a cultura do samba, que é a cultura do carnaval, nós brasileiros criamos o hábito de evitar a dor. Nós criamos o hábito de nos anestesiar, de afogar as mágoas na bebida, nos alucinógenos, na balada, porque nós perdemos a capacidade de chorar com os que choram, de dar sentido para o sofrimento, de olhar para a dor e entender que a dor é uma grande lição para a vida. E de que a questão aqui, meus irmãos, não é simplesmente oferecer um anestésico religioso, um ópio, uma cocaína gospel, para aliviar a nossa dor e a nossa contradição. A questão aqui é dar sentido para a dor e para o sofrimento. Não é simplesmente tirar o fardo da dor. Isso não é suficiente. Isso só nos infantiliza. Isso só nos torna pessoas menos dignas. Deus nos chamou para chorar com os que choram. O lamento ele tem que ser real. O lamento tem que ser real. O choro do profeta diante de Jerusalém em chamas, destruída, o templo, o santuário de Deus aos cacos, o lugar que Israel cultuava a Deus, oferecia os seus holocaustos, destruído. As crianças padecendo fome nas ruas de Jerusalém. O profeta olha para os muros que eram o orgulho de Sião, o orgulho dos israelitas, e os muros eram como se eles estivessem pranteando, chorando. Esse é o lamento do profeta. E o profeta, de fato, ele tem um encontro real com a dor. A melancolia, a depressão, o desamparo afeta o profeta. E ele está diante de Jerusalém em prantos. E claro, quando você experimenta real desamparo, você vai questionar Deus. Você vai perguntar para Deus, por que o Senhor me desamparou? Jesus perguntou isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O lamento, meu irmão, não é pecaminoso. A sensação da dor, ela é real. O profeta está diante desse cenário de tristeza e lamento, mas o que é curioso é que, apesar dele se sentir como se um grande fardo de juízo divino estivesse sobre ele, o profeta ele não maldiz Deus, porque Deus não está em questão, apesar do sofrimento dele. Deus não está em questão. Tá bom, a gente pode ter dúvidas muito sérias sobre onde estava Deus quando essas vidas foram ceifadas. Qual é o propósito que Deus tem quando essas vidas foram ceifadas? Bom, não sei se você se lembra, em 2004 nós tivemos um tsunami na Ásia, na Oceania, e, gente, foram 230 mil pessoas, não é 230 mil pessoas, que desapareceram, morreram. Uma vez eu fui fazer um curso em Jerusalém, no Museu do Holocausto, e eu ouvi o testemunho de um senhor judeu sobrevivente. Ele dobrava a manga da camisa, e na medida que ele dobrava, ia aparecendo um número tatuado no braço dele, que era o número de série, de quando ele ia morrer. Que Hitler fazia isso, né? Ele identificava com números, como gado, as pessoas que iam morrer. E na medida que ele dobrava a manga, ele dizia assim: para mim, Deus morreu no Holocausto. Em contrapartida, eu ouvi o testemunho logo em seguida dele. Esse homem saiu, entrou outro, que eu ouvi vários testemunhos de um outro sobrevivente. Quem já assistiu aí O Pianista deve se lembrar de uma cena em que 3 judeus estão numa fila tocando violino e os nazistas falam: toca a música tal. Aí o cara toca a música, não gostei, pá, e matava o judeu. Você, toca a música tal. Aí o cara tocava brilhantemente bem, o nazista, pá, matava. Aí o último cara chegou e falou: toca Danúbio Azul. Danúbio Azul, você conhece, né? É uma música relativamente fácil para quem toca violino. E ele tocou relativamente mal. E por alguma razão o soldado não quis matá-lo. Eu conheci esse homem, Jaquito. Ele já morreu, inclusive, tem pouco tempo, ele já era bem idoso. E o testemunho dele foi diferente. Enquanto um dizia que Deus, para mim, morreu no Holocausto, ele chorava
abria o case de violino dele, tocou Danúbio Azul para a gente. Eu estava lá nesse dia, estava diante dele, 1 metro dele, numa sala de aula. E aí ele disse assim, depois que tocou a música, pôs o violino no case, arrumou o quipá dele e falou assim: eu dou graças porque Deus me salvou. Ora, diante do sofrimento existem somente 2 respostas. Uma resposta cínica, uma resposta desesperada, ou uma resposta carregada de sentido. A questão é que o sofrimento é um fato, a dor é um fato, todos nós aqui ou experimentamos ou vamos experimentar a ruptura ou algumas rupturas na nossa vida, mas o que você vai fazer quando o pacote espinhoso chamado dor e sofrimento foi entregue para você? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos seguir o rumo do cinismo, colocar Deus no tribunal do nosso cinismo e questionar por quê, por qual razão, como se Deus, ao dar uma resposta racional, persuasiva, lógica, porque que Ele tirou a vida de alguém da sua vida, ou porque um desastre aconteceu, porque uma doença te acometeu, ou acometeu um ente querido, fosse te trazer algum consolo. Como se lógica tivesse o poder de consolar a nossa indignação. Eu me lembro que quando eu assisti o filme Batman vs Superman, num determinado momento em que Lex Luthor está criando uma grande articulação para acabar com o Superman, porque como pode um cara ter poder dessa proporção? Isso não pode existir. E ele diz assim, numa certa cena do filme, olha, eu não sei como um Deus pode ser ao mesmo tempo totalmente bom e totalmente todo-poderoso. Ele viu uma incompatibilidade entre onipotência e bondade total em Deus. Ele fala, não pode, não tem incompatibilidade. Por que não tem? Segundo esse argumento, como pode um Deus que é onipotente e que é absolutamente bom permitir ou autorizar o real sofrimento humano? Sofrimentos que a gente fala assim, meu Deus, não faz sentido nenhum. Uma criança de 5 anos estuprada, um animal numa floresta incendiada ficar lá 1 hora, 2 horas atormentado pelo fogo até morrer. Você pode, de repente, falar, mas Deus podia, sei lá, encurtar a vida desse animal, evitar que uma maldade dessa acontecesse com uma criança. E, geralmente, o que as pessoas colocam é, existe uma incompatibilidade entre Deus, que é bom e onipotente, e um sofrimento sem causa, um sofrimento sem justificativa plausível. A questão é que, se existe um Deus que é bom e onipotente, e existe sofrimento, alega-se, não pode haver Deus. Ou esse Deus é uma viagem. Esse Deus é um engano. Existe um colunista do New York Times, chama Hal Rosenbaum, também judeu. Na época que houve o tsunami, ele disse o seguinte, olha, se Deus é Deus, Ele não é bom. Se Deus é bom, Ele não é Deus. Você não pode ter as duas coisas juntas, principalmente depois de 240 mil mortos na Oceania. Então, observe, a questão aqui é o seguinte, é que se Deus existe, e Ele permite certas coisas acontecerem, tragédias, dor, morte, sofrimento, esse Deus não existe. Porque Ele deveria se responsabilizar, ou no mínimo dar uma boa justificativa para o sofrimento alheio. Mas sejamos honestos, será que o fato de eu não ter uma resposta plausível, uma resposta que me convença, porque Deus permitiu o mal e o sofrimento no mundo, é o suficiente para dizer que Deus não existe? Essa é a questão. Será que a gente precisa ter resposta para todos os males do mundo, para a gente se convencer que Deus existe? Olha, se você, uma analogia que o Keller usa, que eu acho, o Alvin Plantinga usa, que eu acho extraordinário. Ele diz assim, imagine você numa cabana, e aí você olha para dentro da cabana, a cabana está vazia, alguém te pergunta assim, olha, você viu um São Bernardo na sua cabana? Você vai dizer com convicção que você não viu um São Bernardo na sua barraca, na sua cabana. Porque um São Bernardo não é um cachorro discreto. Correto? Mas se essa pessoa fizesse a mesma pergunta para você, vem cá, você viu um borrachudo, um Aedes aegypti na sua cabana? Você teria incertezas na hora de responder essa pergunta, porque é um ser tão insignificante que pode ser que você tenha visto, pode ser que você não tenha visto.
Então você não tem onipotência, ou melhor, onisciência para todas as coisas. Então o fato da gente não ter uma justificativa convincente, ou uma justificativa óbvia, para nós, agora no tempo presente, não descarta imediatamente a existência de Deus. Isso não é suficiente. Pode ser que Deus simplesmente tenha razões soberanas, supremas, que a gente não tem acesso a elas. Pode ser que Deus tenha justificativas eternas, as quais Deus simplesmente não quis nos comunicar. Mas isso aponta para uma outra questão. Aponta para uma pretensão humana de querer ter controle sobre Deus e as intenções de Deus. Vocês estão entendendo? É uma pretensão humana de querer ter controle sobre as razões que Deus tem. Tá bom, Igor, mas tem alguma razão? Não sabemos. Então, como que você lida com a dor? Como o profeta. O que o profeta fez? Chorou. Lamentou. Sentiu a dor. Abraçou o sofrimento. Não ignorou os fatos. Mães com filhos no colo famintos, corpos de jovens espalhados por Jerusalém. Ele encarou a dor, abraçou a dor, chorou com o povo, reconheceu o desconhecimento completo de Deus, inclusive admitiu a sua ignorância de não conseguir compreender as razões divinas, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. O profeta Jeremias lamentou. Olha, eu me lembro que a gente esteve uma vez lá no Rio de Janeiro, em Realengo, alguns, se vocês lembram, quando aquele psicopata, seja lá o que foi, entrou numa escola, matou várias crianças dentro de uma escola, e etc. Eu me lembro que uma das coisas, como aconteceu também no terremoto no Haiti, eu estive lá no Haiti depois de quase 10 anos, depois do terremoto, e até hoje as marcas do terremoto em Porto Príncipe são percebidas. E uma vez eu estava lá conversando com um jovem haitiano, e ele me contou uma história que eu fiquei assustado. Ele falou assim: Igor, no dia anterior ao terremoto, eu assisti um documentário na Discovery Channel, em que, no documentário, falava sobre o que as pessoas devem fazer no caso de um terremoto. Gente, olha que coisa impressionante. No dia anterior ao terremoto. E aí ele viu o vídeo e ele falou assim: olha, interessante, então quando acontece um terremoto, você tem que sair dos espaços físicos, você não pode ficar dentro de prédio. Você tem que ir para a rua. Ou você se protege debaixo de uma mesa, alguma coisa, mas se você tiver como sair do prédio, saia do prédio. E aquilo ficou na cabeça dele. No dia seguinte, ele estava na universidade, o terremoto começou, ele só pensou no documentário. Primeira coisa que ele fez, fugiu da universidade. Quando ele chegou na rua, só ele estava na rua. E o prédio caiu de uma vez. Morreu todo mundo, só ele ficou vivo. O prédio da universidade caiu de uma vez. Eu conversei com esse rapaz no Haiti. Como entender isso? Olha, eu sei, você pode dizer assim, tá bom, Igor, então, muita gente poderia alegar, existe uma incompatibilidade entre a bondade de Deus e o sofrimento humano. Mas você acha realmente que negar Deus, ou a existência de Deus, vai te trazer mais consolo? Vai te trazer mais alívio, ou mais sentido sobre o sofrimento alheio? Sejamos honestos. No fundo, nós seres humanos temos uma pretensão de onisciência. A gente quer saber tudo, explicar tudo. E eu me lembro que na ocasião desse evento do Haiti, como também na ocasião do evento com o atentado no Realengo, eu me lembro de muita gente na internet, eu tinha um blog na época, as pessoas dizendo assim, foi a macumba no Haiti, que os haitianos mexiam muito com voodoo, aí Deus está julgando os haitianos. Esse negócio que aconteceu aqui da Vale, porque Deus está fazendo um julgamento com a Vale, é por causa da cobiça, e a gente fica racionalizando as coisas. Hoje a gente já sabe, que a gente já viu isso na Bíblia. A gente já viu isso na sabedoria bíblica. Quem não se lembra aí dos amigos de Jó? Quem não se lembra dos amigos de Jó? Jó estava ali sofrendo, padecendo. Deus era soberano sobre tudo, mas esse conhecimento de que Deus era soberano sobre o sofrimento dele é só de quem está lendo o livro de Jó. Porque quem está vivendo o que Jó está vivendo e quem está ao redor de Jó não tem essa informação e fica especulando. E fica tentando dar justificativas, como se, de novo, essas justificativas tornassem as coisas mais fáceis. E no final, Deus está irritadíssimo com os amigos de Jó, que cheio de boas intenções, eram cultos, quase filósofos, tentavam criar uma matemática que desse plausibilidade. Olha, cara, eu acho que tem algum pecado aí oculto, tem alguma coisa que você ainda não percebeu, e Deus está dizendo, não é possível, você perdeu sua esposa, você perdeu seus filhos, você perdeu patrimônio, você perdeu suas coisas, você perdeu tudo, a sua vida acabou.
Deve ter alguma coisa aí no seu inconsciente que justifica tamanha desgraça na sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, um trecho do cântico de Ana, né, a mãe de Samuel, não sei se você se lembra, Ana, quando faz a oração, ela faz uma oração magnífica, ela fala assim, Deus, o mesmo Deus que faz a mãe dar luz aos filhos, é o Deus que faz o homem descer à sepultura. Não existe nada imprevisível, Ele é o soberano. E a soberania de Deus não é incompatível com a paternidade divina. Está lá no credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. A onipotência de Deus está casada com a paternidade de Deus. Ele é Pai Todo-Poderoso. A onipotência de Deus não é uma onipotência arbitrária, que Deus seja cheio de capricho. Vou brincar hoje de matar formiga, como foi a cena daquela barragem rompendo, aqueles pontinhos pretos andando, aquilo eram pessoas. Então Deus permite o mal no mundo, Deus permite determinadas desgraças no mundo, não por puro capricho, porque a gente não pode se esquecer que a onipotência de Deus está casada com o atributo dele que se chama paternidade, que é o amor dele. É o amor dele. Mas você fala, como pode ter amor nisso, Igor? Irmãos, não sei. Mas a minha resposta é, Deus é Pai, Deus é onipotente, e nesse momento o que eu posso fazer? Chorar com os que choram. Lamentar. Eu não tenho todo o enredo escrito. Eu não tenho toda a história. Eu não tenho esse poder. Ninguém aqui tem esse poder. Eu não tenho essa informação. Eu não quero ser o amigo de Jó. Olha a palavra de Ana. Não multipliqueis palavras de orgulho. 1 Samuel capítulo 2, verso 3. E nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ele pesa tudo. Essa capacidade de julgar e analisar não nos compete. Não nos compete. Bom, C.S. Lewis, uma vez, ele teve, na época que ele era ateu, antes da conversão dele, ele fala isso no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele dizia o seguinte, que ele olhava para o universo e achava o universo muito injusto, muito cruel. Tudo era muito cruel. Era leão matando zebra, era guerra. Você olha para a natureza, parece que tem uma estrutura de crueldade, é desastre natural, é terremoto, é incêndio. E ele dizia o seguinte, olha, o meu argumento contra Deus nessa época era que o universo parecia injusto e cruel. No entanto, de onde eu tirara essa ideia de que o mundo é justo ou injusto? Boa pergunta. Boa pergunta. Se você é um ateu, você não crê em Deus, ou se você é um cristão e já é um ateu prático, está em crise com Deus, e você fala assim, mas isso não é justo, tudo bem, pode até parecer que não é justo, mas qual é o critério que você está usando para dizer que não é justo? Porque eu só posso dizer que uma montanha, que um prédio está torto, se eu tiver um parâmetro do que é um prédio que não é torto. Qual é o critério que você está utilizando para dizer que o nosso mundo é cruel e injusto? De onde você tirou isso? Eu sei de onde eu posso tirar um critério para dizer que, por exemplo, o estupro é uma violência. Eu tenho de onde tirar critérios para dizer, por exemplo, que a irresponsabilidade de uma empresa ceifou centenas de vidas. Aqui, gente, na nossa Belo Horizonte. Eu tenho critérios. Eu tenho de onde tirar isso. Não é de uma lei secular. Porque tem uma coisa que antecede as leis dos homens, que permitiu, inclusive, as leis dos homens serem escritas do jeito que elas foram escritas, para dizer que aquilo é um crime. Independente da negligência daqueles que detêm o poder. Independente. Mas é óbvio que existe um senso coletivo, e esse senso tem uma origem, que diz para a gente que tem alguma coisa muito errada em centenas de vidas, ou quase 300 vidas, desaparecerem no mar de rejeito de minério. Mas qual é o critério que o ateu pode usar para justificar isso? Tá bom, vamos usar o critério biológico? Qual é o critério biológico? Você olha para o mundo biológico e você vê seleção natural, competição entre as espécies, o domínio do mais fraco sobre o mais forte. Você vai ver isso no jardim da sua casa. Você planta a grama, fica feliz, cresce o mato e mata a grama. Qualquer lugar na natureza que você olha, o que você vê é uma competição dos mais fortes sobre os mais fracos. Se você quiser usar o critério da biologia, não tem nada de errado no mundo.
E aí o próprio C.S. Lewis cai a ficha. Ele fala, de onde que eu tirei a ideia de que é justo ou injusto? Um homem não pode dizer que uma linha é torta se não souber o que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando o universo quando eu chamava de injusto. No fundo, C.S. Lewis tinha crenças cristãs profundas sobre o que é a dignidade humana, sobre o que é a bondade, sobre o que é o amor, sobre a integridade do outro. Por mais que ele fosse ateu, a sua moralidade estava carregada de valores cristãos, valores nada ateus. Nada ateus. Irmãos, como cristãos, nós sabemos da radicalidade do pecado. O que nós, seres humanos, fizemos e temos feito é de uma rebeldia desproporcional contra o Criador. Até em gestos modestos, cheios de sinceridade, coisas nobríssimas, dignas do reconhecimento alheio, do aplauso público, dos elogios, estão carregados de mancha e de mácula do pecado. Você estende a mão pobre, movido por compaixão, depois você entrega, o orgulho invade o seu coração. Poucas coisas nós colocamos à mão e elas não estão maculadas em algum nível com os nossos pecados. Alguma coisa deu muito errado na nossa estrutura humana. Alguma coisa deu curto-circuito, que a gente não consegue fazer nenhum gesto humano que parece autenticamente humano, que não esteja manchado pela nossa rebeldia contra o Criador. E o que é mais impressionante é que cada ser humano agora, depois de desfrutar de uma falsa liberdade no Éden, escolheu o caminho do mal e da rebeldia contra Deus, e isso tem feito com que cada ser humano nesse mundo viva um inferno interior. E a gente vive em busca de meios para apagar esse fogo que devora a nossa alma por dentro. Tudo bem, você pode falar assim, mas existe tanto mal no mundo, não é verdade? É verdade. Mas e o bem que existe no mundo? Ninguém fala que o bem é um problema. Porque o mal no mundo de pessoas que se rebelaram contra Deus, carregadas de orgulho, e a gente tem uma tendência de achar que o orgulho está sempre no outro. Que o orgulho, o pecado, a injustiça está sempre no outro. A gente quer sempre alguém lá fora para a gente culpabilizar pelos nossos erros. Que é muito diferente de responsabilizar. Muito diferente. A gente tem uma tendência de encontrar alívio moral culpando o outro. Os fariseus eram ótimos nisso e nós somos muito bons nisso. Adão fez isso quando expôs a sua esposa Eva. Foi a mulher que tu me deste. Crianças fazem isso desde pequenininho. Nós somos mestres em culpabilizar o outro quando a culpa está aqui, na nossa estrutura. O erro está aqui. O que está lá fora é reflexo do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente pensa e deseja, levado às últimas consequências, é verdade, mas é. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Todos pecaram, meu irmão, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o mal, o juízo, a pobreza, a contradição, a dor, são previsíveis num mundo que se rebelou contra o Criador. Previsível. Mas o que é surpreendente? Atenção. O que é surpreendente é que, apesar da nossa rebeldia, e apesar de nós todos sermos dignos do justo juízo de Deus, ainda tem bondade no mundo. Então nós não temos um problema do mal, nós temos o problema do bem. É que crianças continuam sorrindo no mundo. É que flores continuam desabrochando belíssimas no mundo. Pássaros continuam cantando, aves coloridíssimas, famílias gratas, um alimento chegando à mesa de muitas famílias, apesar de ter muitas que não têm, mas tem chegado. O homem, ele é indesculpável, porque o bem está no mundo. Vou contar um caso. Eu estava lá em Brumadinho, perto de uma igreja católica, Patrícia lembra disso,
A equipe de psicologia estava atendendo algumas famílias, a gente estava fazendo um ato na missa de 7º dia, do lado de fora da igreja, entregando rosa para as famílias que chegavam destroçadas à missa. As pessoas não andavam, gente, as pessoas elas rastejavam. As pessoas escondiam o rosto em pranto. Iam subindo as escadarias da igreja de São Sebastião, ali em Brumadinho, sem força para andar. E a gente ia abraçando um, acolhendo o outro, orando por outro, entregava as rosas e orava. E aquilo ia dando um mínimo de alívio para eles conseguirem chegar dentro da igreja. E aí, quando a missa começa, eu estava no lado de fora da igreja, eu olhei para o lado, uma psicóloga que estava atendendo voluntária lá da nossa equipe, me chamou, eu olhei, tinha uma jovem sentada no meio-fio, no passeio, chorando muito. E aí ela falou assim, eu não consigo entrar na igreja. Aí eu falava, mas por que você não consegue entrar na igreja? Ela falou assim, eu não entendo por que Deus fez isso, eu perdi o meu namorado, eu custei ter um namorado legal. E agora que eu consegui um namorado legal, ele desapareceu. E eu não consigo entrar na igreja. Aí eu falei assim para ela, ele era muito legal? Ele era sensacional. E eu agora só não entendo por que eu perdi, por que Deus permitiu que eu perdesse. Aí eu falei para ela assim, quanto tempo você namorou com ele? Aí ela me disse os 2 anos que ela namorava com ele. Quantos anos ele tinha? Ela falou, ele tinha 30 anos. Aí eu falei assim para ela, olha, você concorda comigo que a morte é inevitável? Ela, concordo. Você concorda comigo, então, que se a morte é inevitável, que viver é um milagre? Ela, concordo que viver é um milagre. Pois é, ele teve 30 anos de milagre. Agradeça a Deus pelos 30 anos de milagre. E agradeça a Deus pelos 2 anos que você conviveu com ele. Porque foi o que Deus deu para você. Ele não tinha obrigação de dar nada para você, mas ele quis dar para você 2 anos de convívio com uma pessoa muito legal. Simplesmente agradeça. Ela simplesmente não tinha visto a dor e o sofrimento dela naquela perspectiva. Como eu vi pessoalmente, a mãe da nossa irmã Kelly aqui da igreja, quando a sua irmã morreu com 19 anos num acidente, e enquanto o caixão descia no sepultamento dela, e a mãe da Kelly dizendo, Senhor, muito obrigado. Eu tinha que estar ali naquele dia para ouvir aquela oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu 19 anos de convívio com a minha filha. Como que você responde ao sofrimento? Existe muito bem no mundo, meu irmão. Apesar de toda a dor, existe muito bem no mundo. Viktor Frankl, um psicólogo muito importante, no livro dele Em Busca do Sentido, caminhando para o final, ele dizia o seguinte, nós não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial, especificamente humano, no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter o nosso sofrimento numa conquista. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Porque quando o sofrimento vem, a primeira sensação é de impotência. Você fica impotente, você fala, o que eu faço? Não faz nada, meu irmão, não tem o que fazer. Então, quando você não tem como mudar a situação, o desafio agora é como aquilo pode te mudar. O que você vai fazer com isso? Ou o que Deus vai fazer com isso? Meus irmãos, vamos olhar para Jesus. Vamos fazer como o profeta fez daqui desse verso em diante. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Mas olha o que ele diz aí no verso 22. Olha o que ele faz, da melancolia, do desamparo, do lamento. Ele diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos.
As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo vai para a cruz. Jesus Cristo, meus irmãos, antes do mundo ser criado, vivia num permanente estado de comunhão eterna com o Pai. Por isso que ele é apresentado no batismo, o meu filho amado em quem tenho prazer. Ele é o Filho eterno de Deus, eternamente amado pelo Pai, eternamente cuidado pelo Pai, eternamente em conexão com o Pai. Mas o Pai o envia ao mundo. Adivinha por quê e para quê? Para abraçar pecadores, gente rebelde, gente digna do juízo, gente como eu. Eu não sei quanto a você, mas qualquer pessoa que faz uma autoanálise percebe níveis muito sutis de perversidade habitando em nós. Potencial para fazer coisas perversas que Deus retém pela graça dele. Ninguém aqui é bonzinho, no final das contas. A gente não pode ser maniqueísta. O nosso coração é perverso. Mas Deus quis amar a gente como a gente. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, para os doentes, para os desabilitados, vulneráveis, os moralmente pobres. Como nós, que se estivéssemos naquela empresa que massacrou vidas, é verdade, estaríamos no mesmo joguinho de ambição, de muita gente que está ali fazendo projeto de carreira, às custas da fragilidade alheia. Temos que denunciar aquele mal, não como se fosse um mal deles, mas como se fosse o nosso mal, é como somos maus. Mas Jesus Cristo vai para a cruz. Ninguém pode dizer que Deus é indiferente ao sofrimento. Porque o sofrimento do Filho de Deus é incomparável a qualquer outro sofrimento. Não era um homem ordinário indo para a cruz. Era o objeto eterno do Pai indo para a cruz. E experimentando o desamparo eterno. Porque ele tinha o desejo e ele era chamado para viver uma relação eterna com o Pai. Ele está na cruz. E de repente ele se vê só. Não era um homem comum. Era o Verbo. O Filho unigênito do Pai, em que ele tem prazer, está na cruz e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele abraça isso. Ele carrega essa dor. Ele suporta o fardo da minha rebeldia e da sua rebeldia. Ele suporta o sofrimento, a alienação, todo tipo de agressão, está tudo na carne dele, tudo no corpo dele. Não dá para dizer que Deus é indiferente em relação ao sofrimento humano. Porque Deus, de alguma maneira, está abraçando todo o sofrimento na cruz. Irmãos, o cristianismo não está aí para meramente oferecer alívio ao sofrimento humano, mas sentido ao sofrimento humano. Talvez, meus irmãos, Deus tenha uma posição, e de fato Ele o tem, privilegiada na eternidade, em que Deus vê vários processos complexos acontecendo ao mesmo tempo, todas as probabilidades, todas as possibilidades, e Deus tenha, na sua extraordinária, absoluta soberania, controle minucioso dos processos que passamos. É verdade que centenas de vidas foram mortas, mas é verdade também que eu vi um exército de pessoas tendo compaixão, como eu nunca vi na minha vida. Pessoas que se descobriram fazendo coisa boa na vida. Crentes, não crentes, de todo tipo, de todo tipo de gente. Deus tem lá seus caminhos. Deus tem lá os seus meios. Eu encerro com 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, quando Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos,
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vamos orar. Ore a Deus. Ore pelas famílias atingidas. Ore pela comunidade lá em Macacos, que essa noite viveu um pequenininho tormento, para não dizer, estou sendo irônico aqui, o tormento de alarme tocar, risco de romper mais uma barragem. Ore por Itatiaiuçu, ore por Barão de Cocais, ore pela comunidade de Brumadinho, Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira. Peça a Deus graça sobre essa população, pela população do Tejuco, para que a graça de Deus, a população isolada lá em Casa Branca, tenha o consolo do Senhor. Para que Deus transforme, porque o discernimento que eu tive olhando para aquela mancha, numa foto aérea que os israelenses tiraram lá, olhando para aquela imagem, eu falei, gente, o que é isso aqui? É uma ferida aberta. A imagem de Brumadinho do céu é uma chaga aberta, em carne viva. Aberta, escancarada. E quem vai costurar essa ferida? Quem vai colocar os pontos nessa chaga aberta? Tem que ser Jesus. Tem que ser o Cristo, porque pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Senhor, abençoe o teu povo, ilumina a tua igreja, ilumina essas famílias, ilumina os que estão em missão, ilumina essa comunidade, ilumina os que choram, transforma o lamento em sentido, transforma a dor em consolo. Se não há o que fazer diante da perda e da ruptura, que o Senhor faça alguma coisa naqueles que perderam, naqueles que sofrem com a ausência. Que Jesus Cristo alcance esses corações e visite essas famílias, transformando a dor em força. Transformando, ó Pai, uma chaga numa memória, apenas uma memória. Mas uma memória, ó Pai, que fez com que pessoas se tornem mais fortes, mais robustas e mais conhecedoras de um Deus que chora com os que choram e que abraçou todo o sofrimento na sua cruz. É a oração que fazemos em Jesus Cristo. Amém.